dia de dizer adeus à semana, de despedir-se do trabalho duro, folgaramente, e desdizer a obra. Porque há necessidade de descansar para que tudo de novo recomece. Com todos os percalços, obstáculos firmados, desempenho confrontado. Porque assim é que é a vida de todos nós que a partir dos 6 anos de idade, quando já começamos a ir à escola, ficamos condenados a nunca mais deixar de ser um escravo dos dias. A escola, a universidade, o trabalho. E ninguém pode fugir disso, a não ser os sorteados pela vida, os que nascerem berços de ouro, e mesmo entre esses, os que também se esforçam pela vida, muitas vezes até dos outros. E é um caminhar incessante, uma roda constante, um desafio operante, e ai daquele que descurar dos dias vividos. A ninguém o direito de enfrentar o viver sem estruturas consolidadas. Como é engraçada esta roda que é viva, e como tal qual o dia que nos faz levantar, caminhar, sentar, escrever, falar, comer, beber do sangue para deitar de novo, acompanhado de sonhos ou pesadelos e levantar de novo começar. A rotina de extraordinário fastio. Mas se não fosse assim, como seria então? Não dá para saber. Compreender é difícil. Eu não me conformo com esse jeito de ser. Claro que não poderíamos viver eternamente nos fins de semana vagabundos. O mundo seria então parado por Deus e não mais gravitaria em torno do sol. Morno, cinza, sem graça e de graça. E de graça nada tem graça. E aí passa o sábado, domingo terminal e voltamos à segunda que persegue a terça num rosário que nunca chega na cruz. Todavia, o mais importante, esquecemos o fato de que para viver esta roda é preciso que estejamos vivos. Estar assim é ganhar, é ter crédito sem nenhum investimento. Uma riqueza que juntamos sem muito esforço, mas que não damos valor e até seguidamente nos queixamos dela. De novo chegamos ao sábado para dizer adeus à semana, pela outra e mais outra, pela vida, mesmo que chove e esteja úmido, o importante é viver o verde de uma árvore e botar fora o relógio. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Você viu aí, este foi o último discurso de José Antônio Dauti, realizado na tarde de 4 de junho de 1988, há exatos 30 anos. À noite, ele seria assassinado aos 48 anos, ao chegar em sua residência no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Na época, o jornalista que exercia o cargo de deputado estadual pelo PMDB era um homem combativo, no parlamento, né? Na rádio e na televisão, e tinha por hábito, indignado, dar socos na mesa. O deputado Antônio Dexheimer, do MDB, apontado como suspeito do crime, foi absolvido por 14 dos 21 desembargadores que julgaram o caso no Pleno do Tribunal de Justiça. O crime prescreveu em 2008, né? E a partir de então, ninguém mais poderá ser condenado pelo caso, mesmo que venha a público e confesse a autoria do homicídio. O Band Mulher Especial desta segunda-feira quer prestar uma homenagem à atuação do comunicador e parlamentar gaúcho que marcou a história da comunicação e da política do Rio Grande do Sul. Bom, claro que você já viu, né, que então hoje o Band Mulher é muito especial. A gente quer prestar essa homenagem, né, a este grande jornalista, político, José Antônio Dauti. E eu estou aqui já com os colegas Osíris Marins, né, aqui representando a rádio, a Rádio Bandeirantes, né, e também o Michael Bock, que é editor-chefe do Metro. E claro, temos muitos convidados e convidados que tinham intimidade, vamos dizer assim, que sabem bem da história de José Antônio Dauti. Estou aqui com a Beth Corbetta, né, que é jornalista, atual presidente do Museu de Comunicação Hipólito José da Costa, e que teve com um amigo, inclusive, jantando, né, na noite do crime. A presidente da Associação de Amigos da Casa de Cultura Mário Quintana e ex-secretária também de Dauti na TVE, Liana Zogby. Também Renato Pereira, né, que foi colega aqui de José Antônio Dauti na Bandeirantes, no Porto Visão. Claro Gilberto, que também foi colega e diretor, né, do José Antônio Dauti no Porto Visão. E ex-senador Pedro Simon, que era governador na época, né, em que tudo isso aconteceu. Boa tarde para vocês, que bom que aceitaram o convite, né, de vir ao Band Mulher. E, aliás, eu queria abrir perguntando se vocês já tinham se reunido antes, se já estiveram juntos em algum lugar para falar sobre isso. Olha,
Houve uma tentativa pós-velório, mas não se concretizou porque o trauma era muito grande. Então nós ficamos na expectativa que o Raul Ferreira, seu grande produtor e arqueólogo... Diretor aqui do programa. E arqueólogo é ótimo. Conseguiu abrir a tumba e eis-nos aqui. E que bom, né? Que bom que foi no Band Mulher, então, esse primeiro encontro. Bom, Beth Corbetta, eu quero começar por ela e depois vocês estão liberados e todos podem falar, é claro. Tu jantaste com ele naquela noite fatídica, né? O que foi conversado? Como é que ele estava nessa noite? Olha, Regina, um jantar normal, nós éramos amigos, volta e meia se saía para conversar, porque depois que ele saiu da TV, que foi eleito deputado, nós nos afastamos um pouco daquele convívio diário, né, Eliane? Que senão a gente estava sempre trabalhando juntos. Sabe? Então, volta e meia a gente conversava para colocar assuntos em dia. Ele estava bem, um jantar normal. Estava bem, ele estava fazendo um sucesso danado na Assembleia. Ele me disse, aquela noite, inclusive, que ele seria o próximo presidente da Assembleia. Eu não sei se isso confirma, e ele me falou que seria. Então, ele disse, olha, vou precisar de ti trabalhando comigo lá, porque eu acho que eu vou ser presidente da Assembleia. Então, uma noite normal, uma noite extremamente fria. Nós saímos para jantar cedo, porque ele estava, eu acho que mais resfriado do que eu agora, que eu estou meio sem voz. Então, você saiu para jantar muito cedo, ele me deixou em casa e aconteceu essa coisa horrorosa. Né, Osíris, que seria a última noite. Eu acho, boa tarde, Regina, obrigado pela referência do Raul também estar aqui, ao lado de pessoas que são referência na comunicação, na política, como o caso do senador. Isso emociona todos nós, né? Eu, na época, era estudante da FAMECOS, era militar, cabo da aeronáutica, estava jantando na casa da minha mãe ali na Tristeza. Minha mãe era apaixonada pelo Dauti, adorava aqueles socos na mesa. O Dauti, para quem era aluno da universidade, também era uma referência em matéria de repórter. E a figura dele não pode ser só resumida a um soco na mesa. O Dauti tinha uma verve, tinha um texto, tinha uma oratória muito preparada e tinha jornalismo no sangue, que ele depois vai levar isto para o parlamento. A contragosto, porque convencido foi pelos políticos. Mas o Dauti tinha esse jornalismo no sangue, então radiodifusora, de tal forma que ele era capaz de, sabedor de um motim no Central, pedir um intervalo e no intervalo se deslocar até o Central e voltar de lá por um orelhão para comandar a cobertura. Esse era José Antônio Dauti. Jornalismo no sangue que depois ele vai levar para o plenário da Assembleia Legislativa, soco na tribuna e ali em 2 anos de mandato vai fazer 2 projetos que vão ser referência para o país inteiro e serem incorporados à Constituinte, que é o caso do projeto de combate à corrupção, e também o projeto do CFC, clorofluorcarbono, que vai ser depois incorporado na Constituição brasileira. Então, esse é José Antônio Dauti. Eu quero encaminhar uma pergunta para o senador Pedro Simon. Como é que se convenceu esse jornalista a concorrer a deputado na época? Porque as coisas também se mobilizavam de uma forma diferente. Ele tinha a bandeira dos desassistidos, tinha o combate à corrupção e, sobretudo, o combate à criminalidade também. Boa tarde, senador. Em primeiro lugar, meus cumprimentos pela reunião. Acho que foram muito felizes em fazer essa homenagem ao Dauti, e ele merecia. Na época, nós tínhamos vivido o caos da ditadura e a cassação de praticamente uma geração de políticos da oposição. Então, naquele momento, a gente fez uma investida no sentido de trazer gente nova para substituir os que caíram. E Dauti foi um dos primeiros. Foi o Dauti, foi o Osterman, foi o Mendes Ribeiro Pai, foi o Antônio Brito, o Nelson Jobim, o Luiz Roberto Ponte, os mais variados setores, a gente foram convidados. E o Dauti foi o que foi mais difícil, que ele não queria ser. Absolutamente não queria ser. Eu não dou para isso. Eu tenho que ser eu sozinho. Quer dizer, eu já me atrapalho aqui na direção da rádio, do jornal. Como é que eu vou ser lá? Foi uma insistência. Foi talvez o mais difícil que nós encontramos. Mas seria um grande político. Hein? Mas seria um grande político, Dauti. Já era quando aceitou. Mas seria ainda mais. Ele fez mais em 2 anos do que muito parlamentar não fez em 4 mandatos. Aí foi por tu assina a ficha no partido. Eu assino, mas não sou candidato, tá bom. Olha, eu vou te apresentar com... Não, mas tu vai ser nome, depois diz que não quer, tudo bem. Eu sei que quando vi ele já era candidato. E ele terminou aceitando. Foi uma vitória fácil dele, porque era uma coisa impressionante. Ele não fez campanha.
ele praticamente não andou por lugar nenhum, é a campanha natural. O Dauti Mais de 21 mil votos sem fazer campanha. O Dauti é candidato saiu e se elegeu. A Beth E fez uma atuação espetacular, gente César. Realmente ele trouxe toda aquela garra, toda aquela capacidade da tribuna, da rádio e levou para a tribuna da Câmara. E empolgou e tinha uma coisa que se esqueceram de lembrar. Ele fez um debate muito radical com determinadas classes, o negócio dos tóxicos, agrotóxicos na agricultura, aquele veneno realmente, aquelas grandes empresas multinacionais. Ele denunciou, dava os nomes, e foi uma guerra, inclusive, que se dizia que vai acontecer alguma coisa. Inclusive, se falava que iam bater no ar. Havia um comentário, vai acontecer porque ele está batendo demais nessa gente, e ele foi indo. Então, ele foi muito interessante, porque o Dauti foi uma luta para ele aceitar, e o nosso amigo lá de Erechim foi uma luta que também era um médico muito conceituado, uma bela criatura, e também não queria ser. Então, ele aceitou, se tornaram grandes amigos na Assembleia Legislativa, eram praticamente as pessoas, 2 deputados mais íntimos que tinham aí, era ele e os 2. E aconteceu isso para ele. Michael, só vou te pedir porque a Beth quer falar alguma coisinha. Só para terminar, eu já vou adiante. E o que eu achei mal nessa coisa toda foi fazer um processo numa da direção, que estava correto, podia ser, mas esqueceram os outros lá. Quer dizer, de investigar as denúncias que tinham, as ameaças que ele tinha, que daquele outro ramo podia ter acontecido. Infelizmente só apuraram de um lado e não se apurou o resto da coisa. Pode entrar, Beth. Como combinei com você sobre crime, hoje eu quero mais falar sobre o amigo e o que ele fez. Mas só para lembrar, senador, quem levou ele na sua casa para convencê-lo aquele dia fui eu. Era um sábado, eu acho, eu fui buscá-lo em casa, que havia toda uma combinação dele aceitar ser candidato. E ele não queria. Eu fui buscá-lo em casa e ele não apareceu. Daí eu tive que falar com a dona Regina, a mãe dele. Dona Regina, onde é que ele está? Está lá em cima. Eu disse, pode ser, porque a gente combinou agora, tu vai, entendeu? Daí ele disse, tu vai no teu carro? Não, senta aqui no meu, porque senão tu vai fugir no meio do caminho. Daí cheguei lá na casa do Simão com ele. Ele, mas não precisa, eu tenho... Ele não queria, ele queria fugir, entendeu? Sabe a criança quando ia ao dentista, que hoje a criança não tem mais medo de dentista. Naquela época tinha. Eu cheguei lá, toquei no interfone, demorou um pouco para atender. Ele viu, vamos embora, dona. É um sinal, ele isso, é um sinal. Casa, entendeu? Vamos embora. Daí atenderam, eu subi com ele e o senador convenceu. Convenceu e o Rio Grande do Sul ganhou muito. Que coisa boa. Renato, o senador citou com propriedade, como tudo que ele tem na memória, e consegue expor com a mesma vivacidade de sempre, a melhor anticampanha política foi a do Dauti. Para se ter uma ideia, o chefe da campanha era o Hélio Wolfried. Quem conheceu o Hélio Wolfried sabe que... Tanto que na segunda noite que o Dauti fez uma reunião com todos os amigos e fez uma pauta de operação, o Hélio, não, quem manda sou eu que sou chefe. Olhou a pauta, rasgou... Não, isso não é sério. Se fosse sério, eu não estaria aqui. A campanha chama-se La Nave Va. Claro. E foi. Porto Visão, já temos aqui o depoimento do Renato, né? E eu acabei de saber agora quem eram os culpados de ter levado o Dauti para a Assembleia. A tua descoberta foi agora. O Dauti não queria e nem pretendia. É verdade. Ele não queria nem pretendia. O Dauti, quando eu era o comandante dele, ao contrário, ele que era meu comandante na RBS TV, e eu vim para cá para fazer o Porto Visão aqui na Band, eu trouxe o Dauti e a partir daquele momento eu consegui entender o que era o Dauti para o povão. O Dauti tinha uma fila, desde a porta aqui da Bandeirantes, na época TV Difusora, até passava a igreja e até a Bento Gonçalves, pessoas que vinham aqui pedir pelo amor de Deus que ele conseguisse uma cama no hospital, que conseguisse uma bolsa de estudo para o filho, que conseguisse um dinheiro para comida, qualquer coisa. Era o Dauti que fazia isso aqui. Era o defensor. E ele foi afastado... Era a voz de quem não tinha voz. Exatamente. E ele foi afastado disso graças à política, onde ele encontrou a pior classe da vida dele e foi morto por uma das pessoas, talvez, da pior classe da vida dele, que ele encontrou.
porque ninguém me tira da cabeça. E vocês perguntaram se nós tínhamos nos reunido alguma vez. Pois lá em Erechim, eu me reuni, o Lazer Martins, o Paulo Santana, o Lauro Quadros, talvez a Maria do Carmo na época, etc. Nos reunimos, sabe com quem? Com o Dexheimer, numa churrascaria. Por incrível que pareça. Nos reunimos numa churrascaria e o Dexheimer chegou e tentou falar um pouco conosco, ninguém deu bola para ele já era prefeito pela segunda vez lá. E ele teve reunido por 1 minuto, 2 conosco. Como ele viu que não teve nenhum retorno, ele virou as costas e foi embora, desejou a todos nós que a gente fizesse um bom programa, que a gente foi fazer um programa de televisão lá em Erechim. Então, essa foi uma reunião bem estranha até. Né? Michael. O Daut teve uma atuação sempre muito marcante como jornalista e deputado, né? E às vezes até fazia projetos que contrariavam alguns grupos, opiniões, né, que contrariavam alguns grupos. Não sei quem poderia responder, mas eu queria saber se de alguma forma nos últimos meses de vida dele, ele chegou de alguma forma demonstrar que tinha algum medo de alguém, de alguma ameaça, ou sabia o risco que ele estava correndo. Não, ele não demonstrou, mas a gente sabia que ele era presidente da Comissão de Segurança na Assembleia, né? E tinha um zum de que ele tinha feito uma reunião e tinha alguém que estava meio desgostoso com essa atitude, mas o Daut, ele não tinha medo. Ele andava armado? Andava, mas ele andava armado, mas ele não era... Era para defesa? Exato, mas medo assim ele não tinha. Renato? É cortina de fumaça, porque uma das realidades que me pareceu mais coerente com o acontecido é que a ex-esposa do Dexheimer havia guardado no cofre do apartamento dele as suas joias. E ele me contou isso. Eu digo, tu tá louco. Se eu sou marido, matava os dois, a ti, ao marido e aos 3, e aí ela junto. E ainda pegava o dinheiro do cofre. Porque não tem sentido alguém guardar no cofre de outra pessoa suas coisas particulares, em sendo uma mulher casada. Pronto. Então havia, sim, um rastro de triângulo emocional não resolvido que, a meu ver leigo, pode ter redundado no que aconteceu. Bom, quer dizer que, de certa forma, todos vocês estavam meio atentos, assim, de alguma forma existia alguma coisa, né, no ar. E muito perto, vocês eram muito próximos, todos vocês, né? Senador, o senhor era governador, né, nessa época. Como houve essa morte, enfim, como é que foi controlado esse conflito interno? Tem 2 aspectos a serem analisados. O primeiro é o fato em si. O Daut, com a repercussão que ele tinha, com o prestígio que ele tinha, pelo debate que ele vinha tratando, os pronunciamentos deles, o confronto, inclusive, com determinado grupo de empresários que estavam ligados à agricultura e que ele se rebelava chamando aquilo de assassinos, que na verdade eram. E do outro lado, o fato de o debate estava em torno do Daut, do MDB, e do nosso deputado do Erechim, também do MDB. Então isso se colocou numa interrogação. Eu reuni o governo, chamei o chefe de polícia, o secretário de segurança e discutimos de que a ampla que devia ser investigado, devia ser feito com absoluta, doa quem doer, devia ser buscada as investigações e chegar a um entendimento. E a coisa foi sendo investigada. Eu achei que a direção foi feita apenas no sentido de uma das teses, envolvendo o Dexheimer. Mas todo mundo discutia e debatia que podiam ter outras hipóteses. Em algum momento o senhor interferiu no processo? Não. Não? Absolutamente não. A única coisa que a gente discutia é que ele estava certa no encaminhamento que ela fez com relação ao Dexheimer, mas que várias hipóteses existiam de outras possibilidades. De repente apareceu aquele filho, que era um filho, não era filho, o que ele significava, o que ele representava. Se saiu a notícia de que havia um movimento no sentido de querer matá-lo, um empresário, um outro com relação a um delinquente que também tinha havido eu entrei com ele e ele tinha determinado que ele terminasse na prisão. Todas as interrogações, lamentáveis, não foram. Então o processo foi dirigido unicamente na direção do governo. E depois foi absolvido. E fica essa interrogação
de que foi ou não foi, o que pode ter acontecido, e eu, sinceramente, não saberia te responder. Mas, senador, uma pergunta só. A polícia foi na Assembleia Legislativa, antes do corpo do Dauti chegar, prender o deputado Dexheim. Sim ou não? Não vou lembrar agora. Não está lembrado? Não vou lembrar. Pois eu, o Lazer e os Nelson Sirotes estavam na Assembleia, vimos a polícia chegar e vimos a polícia entrar para prender o Dexheimer e não prender o Dexheimer. O senhor não tem conhecimento disso? Não lembro, não estou lembrado agora. Sinceramente, não estou lembrado. Porque agora, quando você falou, estava quando você veio na Assembleia, o corpo já estava lá. O corpo não tinha chegado aí na Assembleia. Estava eu, o Lazer Martins, o Nelson Sirotes, chateadíssimo com aquilo, e todos nós sabíamos o que tinha acontecido. Todos sabiam o que tinha acontecido. E a polícia chegou um delegado, chegou com um policial, inclusive com um brigado militar junto, eram juntos que eles faziam isso, entrou e vão sair com o Dexheimer daqui. E não saíram do Dexheimer. O senhor não tem esse conhecimento? E por que não saíram? Não sei. Pois é, eu ia perguntar exatamente isso. O que vocês discutiram naquele dia, depois que não saíram com o Dexheimer? O que vocês acharam? Todos nós, desde o Armindo Antônio Rosolin, que não tinha nada a ver com isso, e depois começou a apresentar um programa, inclusive, na parte da manhã, até o último da rádio lá, que fazia, que trabalhava em rádio ao vivo, mostrávamos evidências, mostrávamos coisas inacreditáveis. Teve uma menina, uma moça, que ela era muda. Ela viu aquela figura lá perto de onde aconteceu isso. E ela foi, evidentemente, o melhor advogado do mundo. Quando se tem o melhor advogado do mundo, ele eliminou, inclusive, essa testemunha. Eliminou, ela não pôde dizer nada, nem por papel, nem por escrita, nem nada. E todo mundo sabia disso, era uma coisa tão estranha, tão impressionante, que a gente ficava completamente impressionado com aquilo, não tinha como, todos nós sabíamos o que acontecia, e talvez até o senador tenha razão numa coisa, só investigava aquele lado, mas era o único lado que tinha. Claro, nós vamos para o intervalo agora, na volta nós continuamos com esse assunto, tá bom, Renato? Já te escuto agora na volta do intervalo, tá bom? Band Mulher, volta já! Voltamos ao vivo com o Band Mulher, e você vê que hoje é um programa especial, né, em homenagem a José Antônio Dauti, jornalista, político. E nós aqui no intervalo conversávamos, é claro, né, ainda sobre isso. A Beth Corbetta estava dizendo que ela veio aqui hoje justamente para dizer quem era o José Antônio Dauti, né? O teu amigo José Antônio Dauti. E vocês ainda fizeram o favor de colocar do meu lado a Eliane, que trabalhou conosco na TVA. E nós vivemos coisas que eu acho que foram importantes para a comunicação no estado do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, quando pegou fogo a TV educativa na PUC, te lembra? Verdade. Pegou fogo e a gente não tinha para onde ir, não se queria tirar o sinal do ar. Porque uma coisa que o Dauti levou lá pro mundo. Foi, é isso que eu vou te contar. Porque uma coisa que se fez, o grupo que o Dauti, ele e o grupo que ele levou para lá, ela deixou de ser só TV educativa, ela passou a ser uma TV cultural. Ela já não era feita por professores, ela era feita por profissionais de comunicação, radialistas e jornalistas. Então, se fez daquilo uma TV séria, que trabalhava notícia e trabalhava cultura local, sem ter nenhum compromisso comercial. Então, se teve o privilégio de fazer TV com essa liberdade naquela época, eu tenho um orgulho danado de ter feito parte disso, eu tenho certeza que tu também, Eliane. Então, mas o que aconteceu nesta ocasião especial? Não, assim, ó, e era
a PUC já estava muito pequena. O Daut queria mais espaço. Nós crescemos muito, né? Espaçoso. Então, esse incêndio que deu no 3º andar foi coisa pouca, não foi coisa para... Mas aí ele usou... Uma lixeira, né? Foi o gancho Exatamente, foi perfeito. uma lixeira. Fogo numa lixeira. Ele usou esse gancho... E ele foi no peito e na raça levar, Não, né? aí assim, ó, aí ele ligou para o palácio e queria falar com o governador. O governador estava viajando. Ele disse, então eu vou para o aeroporto. Fiquem aqui. Fiquem aqui, eu vou para o aeroporto. que eu vou falar com o Amaral. Aí ele foi para o aeroporto, falou com o governador. Na pista? e Ele invadiu a pista do aeroporto. e o governador disse assim para ele, Daut era assim. Era o Daut. tu vai, mas faz de conta que eu não sei. Tá? Aí nós fomos. De mala e cuia, carro da Beth, Não, daí carro ele voltou, do Daut, olhou fomos- para nós e disse: Um curso. vamos tirar o lacre dos transmissores da Tupi e tomar conta daquele prédio e levar a TV educativa lá para cima. Como, Daut? Ué, nos nossos carros, pega o teu, pega o teu. E assim a gente fez a mudança da Claro- TV lá para cima do morro. O Claro disse assim agora, assim era o Daut. Assim era o Daut também como colega no Porto Visão? Para mim o Daut era outra pessoa. O Daut era meu irmão, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, o primeiro jantar que eu fiz com a minha nova namorada, que eu vim casar com ela depois, foi junto com o Daut. O Daut não abria mão. Né? Então nós fomos os três jantar juntos, tudo mais, etc. O Daut era assim, o Daut era uma pessoa carinhosa, bondosa, mas o Daut era completamente louco, vamos colocar dessa maneira. Ele é completamente louco. O Daut, uma vez nós saímos aqui da difusora, que era Bandeirantes na época, para ir almoçar, jantar em algum lugar, ou alguma coisa parecida com isso, cada um num carro, eu, ele e o Marco Antônio Paixão, o filho do Flor de Santo Paixão, certo? Saímos cada um num carro, dali a gente ia para casa, saímos num carro, de repente, quando nós vimos, o Daut passou por nós a 90, 100 por hora, enfiou o carro dele na frente de um ônibus, parou o ônibus e fez o ônibus voltar para apanhar uma senhora que ele tinha deixado na parada, entendeu? O Daut era isso aí. Para avisar que a noite em que ele morreu, a noite que mataram ele, disseram, mataram o Daut, eu e o Lazer chegamos a seguir, perguntamos assim um para o outro, que a gente estava junto lá na TV. Era de se esperar, a loucura que ele fazia era de esperar, mas não da maneira como mataram ele, como ele morreu. Ele morreu assassinado por alguém escondido atrás de um capuz ou de um casacão ou algo parecido com isso. E com uma arma desse tamanho na mão. Uma 12 daquelas enormes. Não dessa maneira. Eu imaginei que ele tinha morrido como? Discutindo com alguém. Claro, como é que era dirigir o Daut no ar? Eu fico imaginando. Vocês tinham conta eletrônica? Ninguém. Aqui o Raul fica falando comigo. Aqui o Raul tá falando com a gente, ó. Naquela época, qualquer louco, né? Qualquer débil mental apresentava o programa. Não tinha nada. Olha só, o Renato Pereira vinha antes com o quadro dele. Não, depois, para aproveitar. Dali ele era assim. Tá aqui, Era o Daut era, ele era o diretor do programa dele. Ele era um quadro dentro do Porto Visão. Ele era um quadro dentro do Jornal do Almoço. Ele era um quadro. Na verdade, todos se plugavam nele para ver o que aconteceria depois do comentário dele. Porque a gente não queria deixar cair a peteca. Mas às vezes ele ficava rindo, quase no final do comentário, porque tu ficava fazendo coisas para ele fora do ar. É uma autoclaque, né? Autoclaque. O Daut era muito divertido. Ele era aquilo ali de bater, de bater o punho na mesa, de brigar pelas pessoas, mas ele era uma pessoa muito divertida, muito alegre, piadista. E que, aliás, é um gesto muito bom que marcou muito a televisão, né? Pessoas inteligentes são divertidas. Ele tinha... Obrigado. Obrigado. Ele tinha um humor inconsciente maravilhoso. Saiu um cinegrafista para produzir para mim, eu dava uma pauta razoável. O que encontrar mais disso aqui traz. O cara trouxe, chovia, que Porto Alegre pode não ser a capital da chuva, né? Mas é a cidade que mais entope no mundo. Então, naqueles entupimentos, um ratão, maior do que um gato de exposição, passou boiando morto, claro, e entrou no bueiro. E o cara me trouxe a imagem. Eu digo, isso aqui, além de não ter graça, isso é muito chato. Vê se o Daut quer. E esqueci. O Daut botou no ar com o seguinte comentário: vamos que for uma criança! Esse era o Daut. Agora, isso que o Claro falou, Liana, na verdade, assim, que ele era esse cara que batia na mesa e tal. Quer dizer, tu tinhas uma imagem dele, não tivesse em nenhum momento receio, medo dele no início? As pessoas, será que não tinham?
Ele pra ti era diferente desse cara que batia na mesa? Não, eu acho, Regina, que eu aprendi a conhecer o Dauti, tu entende? Porque eu trabalhei na TVE com ele e fui para a Assembleia com ele. Então, esse tempo todo, tu trabalhando com a pessoa, tu conhece os hábitos, aquelas coisas, mas ele era uma pessoa extremamente boa, sabe? Muito correto com ele, tudo tinha que ser muito correto, né? E de uma carência afetiva fantástica. Um dia exato. essa criatura não apareceu, doença ou sei lá o que, ou preguiça. E ele... Preguiça. Mas ela não veio, agora o que faremos? Né? E o português dele era dantanho, né? Ele falava português de Portugal ainda. Muito pouca gente sabe quem era, que foi o Dauti. É o Dauti verdade. era chefe de programação da RBS TV. Era chefe de programação. Não tinha nada a ver com entrar no ar, né, bater na mesa, etc, etc. Era chefe de programação, eu era assistente dele, o Marco Antônio Paixão também era um outro assistente. Depois ele começou a substituir, nós fizemos um programa de televisão onde tinha um monte de imbecis que participavam do júri, assim, Mas né? o que é isso? Tata Pimentel, Hélio Wolfried, Nossa. tudo débil mental, assim, aquele troço tudo. E o Dauti acabou substituindo um ou outro, porque todo mundo era débil louco, né? Então o Dauti acabou se sobressaindo no ar e começou a participar. Foi quando nós viemos aqui para o Porto Visão e trouxemos ele, foi. O ápice dele, vamos dizer assim. Não, a reversão de Ibope foi a mais visceral já acontecida na história da TV do Rio Grande do Sul. Quando, evadidos da então RBS, viemos para a então TV Difusora. E a reversão foi imediata, por causa exatamente dele. Nós éramos os adendos. Senador, e esse personagem que eles estão falando, que não era um personagem, era exatamente o que era o Dauti, né? Ele era assim também na política. Como é que o senhor via o Dauti? Ele tinha personalidade muito forte. E naquela época, dentro desse contexto todo, era uma época em que a luta pela democracia era evidente, tinha força nesse sentido. E ele tinha uma posição muito firme nesse sentido. Ele era a favor da mudança da democracia, contra as violências que tinham acontecido. E ele era uma voz importante nesse sentido. Agora, na Assembleia Legislativa, ele não se adaptava àquele sentido de uma porque bancada. Porque ele não queria, né? Nas reuniões de bancada, ele polarizava, né? Sim, porque várias vezes ele mostrava a discordância dele. Inclusive, eu li um projeto uma vez, e ele levantou uma questão, a liderança disse que não, cara, eu sei que ele suspendeu a votação, tivemos que ir lá, reunir, discutir, debater, e não vou ver, ele tinha razão. Ele fez uma outra coisa, viu, ia ser votado sem aquilo, e ele continua a questão certa. Ele tinha bom senso, tinha equilíbrio e tinha seriedade nas coisas. Agora, a paixão dele naquele momento era a luta pela segurança, pela violência, pelo exagero, pela corrupção, essas coisas que estavam acontecendo. Aquilo era a vida dele, ele estava naquela paixão. Isso chamava o governo federal de governicho. Criou um termo não existente. Gente, olha só, sei que o Michael quer perguntar, sei que a Beth quer falar, mas depois do intervalo ainda tem mais Band Mulher. E aqui a gente está fazendo essa homenagem bonita a José Antônio Dauti. Já voltamos. É verdade. A gente queria pegá-los conversando, como estavam aqui no intervalo, mas o Claro Gilberto é muito esperto. Parou na mesma hora que ia falar do personagem do Renato Pereira. O que tu ias dizer? Não, nós estamos recordando aqui o personagem que o Renato tinha naquela época, que era um velho, né? Um velho bem velhinho. Né? E tudo que era muito antigo, ele dizia que era bem novinho. Era para dar um link com a geração que eu sou hoje. Mas, senador, o Dauti tratava a Assembleia aqui como o senhor tratava o Senado lá, né? Ou seja, o senhor não era muito a favor do PMDB lá, né? Só o gesto. Eu, como senador, era adiantado ao tempo, hein? Gente, olha só, vocês vão ter um minuto cada um agora, sintam-se no debate, né, para falar. Inclusive a Beth tem um recado importante, né, para hoje.
E eu vou fazer o gancho com isso, adiantado ao tempo. Nós estamos fazendo, eu estou responsável pelo Museu de Comunicação Hipólito José da Costa. Eu conheço. E uma ideia, tu conhece bem, inclusive, claro. E uma das ideias que se teve foi fazer uma homenagem, que vai acontecer hoje às 16h, lá no museu. Os amigos dele que puderem estar, a gente não conseguiu ligar para todos, é evidente, então até estou chamando aqui agora. Quem puder estar lá, nós juntamos algumas matérias do nosso acervo. Estou levando alguma coisa do Porto Visão agora que as meninas me deram. Mas, de qualquer forma, ao procurar isso, foi que eu encontrei algumas coisas que mostram o quanto o Daudt estava à frente do tempo dele. Essa preocupação com o planeta, com o meio ambiente, com o negócio de clorofluorcarbono, ele tinha, esse foi aprovado por unanimidade, mas ele tinha projetos na Câmara. Um deles tratava da proibição de depósito de resíduos provenientes da utilização de energia nuclear. Ele já falava disso naquela época. Ele criou o suplemento cultural dentro do Diário Oficial, que a Liane estava falando, que ele sempre foi apaixonado por cultura. Ele tinha tramitando um projeto que falava sobre o Executivo privatizar a administração de exposições, feiras e eventos. Ou seja, ele falava já em privatização e terceirização naquela época. Ele fala que em transformar o hospital psiquiátrico em fundação. Ele fala em fazer associações em empresas estatais, ou seja, o embrião da parceria público-privada, sabe? Então, ele inclusive criou o Corpa, ninguém corria naquela época. E ele criou o Corpa, junto com alguns amigos, 30 anos atrás. Um fumante criou então, ele estava na frente do tempo. Precisa organizar aqui o tempo. Diferença no estado do Rio Grande do Sul. Liana. Não, eu acho assim, ó, que o Daudt, ele faz muita falta hoje, como jornalista e como político, porque ele era também, além dessas coisas assim de bater na mesa, brabo, ele não era nada disso. Ele era muito preocupado com a cultura, porque ele dizia que só com a cultura as mazelas da sociedade iam diminuir. Tá bom. Renato. Olha, a denúncia, ela tem como seu principal conteúdo a coragem. E ninguém na nossa profissão teve mais coragem para denunciar do que o Zé Antônio Daudt, tanto que é uma escola nacional. Hoje, em Santa Catarina, um jornalista que fazia esporte, chamado Prates, tem um programa idêntico ao Daudt. Similar. Ele imitou igual. E é a maior sintonia de toda a televisão catarinense de todos os horários. É verdade. Esse cara foi tirado da então RBS para o SBT catarinense e polarizou, tanto que modificou todos os departamentos de jornalistas em busca de denúncias para pôr no ar. Só que se não houver o instrumento da denúncia, no caso lá o Prates, que é a escola criada pelo saudoso e querido Zé Antônio Daudt. Claro. Eu só queria dizer o seguinte, há pouco tempo atrás, eu fui chamado numa cidade do interior por uma amiga minha, uma cantora, e para atender o pedido de uma família. E eu fiquei sabendo de muitas coisas que estavam acontecendo no interior da cidade, em algumas cidades aí, mas principalmente numa. E eu descobri que quem fez está pagando. E está pagando mesmo, porque está completamente louco. Essa é a tua frase final? Essa é a minha frase. Tá bom. Senador. Eu acho que foi muito triste o desaparecimento do Daudt. Ele tinha uma vida imensa pela frente. Eu diria que ele estava se preparando para ser o que ele podia ser. Quer no jornalismo, quer na política. Ele tinha um longo caminho a percorrer e de grandes vitórias. Eu acho que no momento que nem hoje, por exemplo, se sente a falta de alguém como o Daudt, que tem a coragem, a autoridade de falar, de avançar, de dizer as coisas. Ele fez uma falta imensa e a gente tem que lamentar o que aconteceu. Temos tempo ainda para a pergunta, Raul, do Michael? Não? Michael. Então tá, gente, Fica quero pro agradecer. Quero Obrigado agradecer pelo carinho. demais aqui os colegas e também aos nossos convidados que aceitaram prontamente aqui, né, o convite e para uma homenagem bonita. E hoje também é sucesso, né, às 4 da tarde lá, os Espero amigos todos todo mundo reunidos, lá. com certeza. Gente, muito obrigada mesmo pela presença de todos. Parabéns e muito obrigada, viu, pelo senhor, principalmente ter aceito aqui também o convite e ter vindo. Gente, Band Mulher volta amanhã, tá bom? Claro, 1h15 da tarde, a gente fica por aqui agora. Beijo, tchau. E não chegamos ao sábado dia de dizer adeus à semana, de despedir-se do trabalho.
trabalho duro, folgadamente, desdizer a obra. Porque há necessidade de descansar para que tudo de novo recomece. Com todos os percalços, obstáculos firmados, desempenho confrontado. Porque assim é que é a vida de todos nós que a partir dos 6 anos de idade, quando já começamos a ir à escola, ficamos condenados a nunca mais deixar de ser um escravo dos dias. A escola, a universidade, o trabalho. E ninguém pode fugir disso, a não ser os sorteados pela vida, os que nascerem berços de ouro, e mesmo entre esses, os que também se esforçam pela vida, muitas vezes até dos outros. E é um caminhar incessante, uma roda constante, um desafio operante, e ai daquele que descurar dos dias vividos. A ninguém o direito de enfrentar o viver sem estruturas consolidadas. Como é engraçada esta roda que é viva, e como tal qual o dia que nos faz levantar, caminhar, sentar, escrever, falar, comer, beber do sangue para deitar de novo, acompanhado de sonhos ou pesadelos e levantar de novo começar. A rotina de extraordinário fastio. Mas se não fosse assim, como seria então? Não dá para saber. Compreender é difícil. Eu não me conformo com esse jeito de ser. Claro que não poderíamos viver eternamente nos fins de semana vagabundos. O mundo seria então parado por Deus e não mais gravitaria em torno do sol. Morno, cinza, sem graça e de graça. E de graça nada tem graça. E aí passa o sábado, domingo terminal e voltamos à segunda que persegue a terça num rosário que nunca chega na cruz. Todavia, o mais importante, esquecemos o fato de que para viver esta roda é preciso que estejamos vivos. Estar assim é ganhar, é ter crédito sem nenhum investimento. Uma riqueza que juntamos sem muito esforço, mas que não damos valor e até seguidamente nos queixamos dela. De novo chegamos ao sábado para dizer adeus à semana, pela outra e mais outra, pela vida,